O meu nome é Rodrigo Amaral. Eu recebi o convite, honrosamente, de participar desse congresso internacional para falar sobre aspectos constitucionais da judicialização à saúde. Eu queria me apresentar. Eu sou juiz estadual, lá do estado do Paraná. Sou magistrado desde 1997. Assumi como juiz substituto. Em 2007 fui para a capital, trabalhei nas varas da Fazenda Pública da capital. Em 2014 fui alçado à condição de juiz substituto de segundo grau e depois fui convidado e hoje estou trabalhando como juiz instrutor no gabinete do ministro Francisco Falcão, que integra a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite que me foi feito pelo IRB, na pessoa do Dr. Ivan. Acho que essa é uma oportunidade muito importante para que a gente possa, aqui, membros do Judiciário, conselheiros de tribunais de contas, membros do Ministério Público, a gente possa conversar sobre políticas públicas, conversar com a comunidade, trazer as nossas experiências, porque é dessas experiências que a gente vai conseguir alguma coisa melhor no futuro. Então, eu gostaria, sinceramente, de agradecer ao IRB, agradecer ao Dr. Ivan pelo convite, ao conselheiro Ivan, agradecer também à equipe do IRB, que tem sido incansável aí na realização desse congresso. Quero também saudar o meu colega aqui de painel, Dr. Oscar, juiz federal, fui juiz federal lá no Paraná, e um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. Já conhecia o seu trabalho, mas agora um prazer imenso conhecê-lo pessoalmente. Bom, o meu tema, então, é aspectos constitucionais da judicialização à saúde. Se a gente pegar a Constituição Federal, o título 2 da Constituição Federal, a gente vai se deparar aqui com os direitos e as garantias fundamentais. O título 2, então, trata dos direitos e das garantias fundamentais. O capítulo 1 desse título 2 trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. E o capítulo 2, artigo 6º, que tem início no artigo 6º, ele trata dos direitos sociais. Qual é a primeira conclusão que a gente chega disso? A primeira conclusão que a gente chega olhando a Constituição é que os direitos sociais, eles também são considerados direitos fundamentais. Eles também têm esta perspectiva de direitos fundamentais. E quais são esses direitos sociais, então, previstos no artigo 6º da Constituição Federal? Então, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, estes são os direitos sociais que estão previstos também como direitos fundamentais no nosso ordenamento constitucional. A primeira pergunta que se faz aqui é a seguinte: estas regras, esses direitos sociais, eles têm aplicabilidade imediata, como têm os direitos fundamentais e individuais previstos no artigo 5º? Porque o artigo 5º, parágrafo 1º, estabelece lá o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ter aplicação imediata significa dizer o seguinte, que não é preciso nenhuma norma infraconstitucional, que não é preciso nenhuma outra providência para que esses direitos sejam efetivados, para que esses direitos sejam observados. Se a gente olhar a Constituição Federal topograficamente, a gente pode chegar à conclusão de que só tem aplicação imediata os direitos fundamentais individuais. E aí a gente poderia chegar à conclusão, então, que os direitos sociais, dentre os quais se inclui o direito à saúde, não têm aplicabilidade imediata.
Nos parece, e o Supremo Tribunal Federal também já entendeu assim, de que esta interpretação topográfica não é a melhor interpretação que nós podemos fazer. Na verdade, embora esta determinação de aplicação imediata esteja no artigo 5º, parágrafo 1º, ela também se aplica aos direitos sociais previstos no artigo 6º. Então, esta é a melhor interpretação, e essa me parece que foi a vontade do poder constituinte originário. Que os direitos fundamentais, sejam eles individuais ou sejam eles sociais, eles têm aplicação imediata. Essa é a premissa da qual nós temos que partir. E a partir desta premissa, nós temos que entender que a efetivação destes direitos sociais exigem do Estado uma prestação, sempre. Prestações positivas. Que são exatamente estas prestações positivas, a elaboração de políticas públicas para a efetivação desses direitos sociais. Então, é preciso ações concretas do Estado para a efetivação desses direitos, dentre os quais se inclui o direito à saúde. Analisando a Constituição, então, até aqui, nós temos a ideia já de que o direito à saúde é um direito fundamental, ele tem natureza social e ele depende de prestações do poder público. Só a partir da análise do artigo 5º e do artigo 6º da Constituição Federal. Mas aonde na Constituição Federal se trata especificamente do direito à saúde? É a partir do artigo 196 até o artigo 200 da Constituição Federal, se trata especificamente deste direito social. Então, o que diz lá o artigo 196? O artigo 196 diz lá: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vejam o seguinte, então, artigo 196, começa dizendo, a saúde é um direito de todos. O que isso significa? Que a saúde é tanto um direito coletivo, mas é também um direito individual. É um direito da população brasileira como um todo, mas também é um direito de cada indivíduo. Além disso, o dispositivo diz que a saúde é um dever do Estado. Portanto, há aquele dever de prestação de saúde. E quem deve cumprir com este dever? Os entes federativos. União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Aliás, se a gente for analisar a Constituição, lá na divisão de competências, a gente vai ver que o artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, estabelece que esse dever de prestação, há uma solidariedade nesse dever de prestação. Há uma solidariedade entre União, entre Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Todos e cada um destes entes são obrigados a este dever, a esta prestação à saúde. Correto? Garantido mediante políticas sociais e econômicas. O que isso significa? Isso significa que todos esses entes federativos, em conjunto e individualmente, têm que formular as políticas públicas para a prestação ou para o atendimento do direito à saúde. E aí, diz lá,
Políticas públicas para quê? Para redução do risco de doença e de outros agravos, o dispositivo diz. Esse é o aspecto preventivo, que inclusive, nos termos do artigo 198, inciso 2, deve ser prioritário. A prevenção da doença. Então, o Estado tem que fazer esta prestação do direito à saúde, primeiro até nesse sentido de prevenção, correto? E ainda, políticas também para propiciar o acesso universal e igualitário. Acesso universal e igualitário. O que a Constituição Federal quis dizer quando disse que o acesso tem que ser universal? Toda pessoa, sem qualquer tipo de discriminação, deve ter acesso às ações e serviços de saúde. Igualitário. A assistência deve ser igual de acordo com as necessidades de cada um. Então, esse é o arcabouço aí que estabelece o artigo 196. E ainda, ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente viu o aspecto preventivo e aqui a gente vê o aspecto prestacional. O Estado tem que implementar e manter as ações e serviços para a efetivação do direito à saúde. E como que o Estado, a partir da Constituição de 1988, fez, então, para cumprir com esse, que para ele é um dever constitucional? Como que o Estado fez? O Estado, então, isso também está previsto na Constituição, criou o Sistema Único de Saúde, que está previsto no artigo 198 da Constituição Federal. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. E dá aqui as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, é através do Sistema Único de Saúde que o Estado, solidariamente, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios procuram atender a este dever, correto? Quais são os princípios do Sistema Único de Saúde? Universalidade. Toda e qualquer pessoa deve ter acesso a todo e qualquer serviço de saúde. Equidade. Direito igualitário de acesso e qualidade. Integralidade. Prestar assistência integral às pessoas. Vejam, a Constituição Federal, com relação ao direito de saúde, estabeleceu uma promessa extremamente audaciosa. Extremamente audaciosa. Uma das mais audaciosas do mundo. E digo que é audaciosa porque como que funcionava antes da Constituição? Antes da Constituição Federal de 88. Antes da Constituição Federal de 88, o atendimento à saúde, em regra, era para aqueles que tinham carteira de trabalho assinada, através do antigo INAMPS. Quem não tinha e não podia, e uma pequena, o segundo grupo buscava através da saúde privada, né, se valia dos planos de saúde, que também eram muito poucos. E todo o restante da população que não podia arcar de forma particular com a assistência à saúde, se valia das santas casas, da eventual caridade com alguma subvenção do Estado, que eram prestados principalmente pelas santas casas. Então, a Constituição Federal procurou mudar este estado de coisas, estabelecendo, então, esta regra do SUS. E eu digo que o projeto, ou que a promessa é audaciosa, e é única, é uma das únicas no mundo, com esse grau, por exemplo, de universalidade, de equidade, de integralidade. Porque isso significa o seguinte, que se por acaso o homem mais rico do mundo estiver no Brasil e tiver algum problema de saúde e se dirigir ao Sistema Único de Saúde, ele deve ser atendido. Isso é a universalidade. E ele deve ser atendido integralmente. Essa é a promessa da nossa Constituição.
E a captação de recursos? Quem é que paga essa conta? Porque é aquilo que eu já disse aqui. Isso tudo custa dinheiro. O atendimento à saúde não vem de graça. É preciso, o SUS, ele demanda uma quantidade considerável de recursos públicos. O artigo 198 da Constituição, os parágrafos 1º e 2º, eles estabelecem lá. Parágrafo 1º. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não podendo ser inferior a 15%. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artigos 157 e 159, inciso 1, a linha A e inciso 2, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos respectivos municípios. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam o artigo 158 e 159, incisos 1, a linha B e parágrafo 3º. E aí, depois, o parágrafo 3º estabelece que esses percentuais, com relação a estados e municípios, eles são disciplinados por lei complementar. Portanto, hoje, existe este dever condicional de se aplicar das receitas de determinados tributos um percentual nessas ações de saúde para alavancagem de tudo aquilo que o Sistema Único de Saúde se propõe a fazer. E como que se faz esse atendimento, né? Principalmente, que é o maior problema hoje e o que gera a maior judicialização, a gente já vai ver, que é, por exemplo, o fornecimento de medicamentos. O SUS, ele trabalha, em regra, com aquilo que a gente chama de medicina baseada em evidências. Isso significa o quê? Que os tratamentos prestados pelo SUS, os medicamentos dispensados pelo SUS, eles dependem de evidências científicas. São as evidências científicas que levam à escolha do tratamento dispensado para determinada doença, inclusive o tratamento medicamentoso, correto? E a partir disso, a partir da medicina baseada em evidência, são feitos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, correto? Embora exista uma solidariedade entre União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, é claro que há uma divisão de competência administrativa. Por exemplo, para o fornecimento de medicamentos, os municípios ficam responsáveis pelos medicamentos de uso básico. Os estados ficam responsáveis pelos medicamentos dos casos mais de alta complexidade. E a União, ela é responsável por algumas doenças, por alguns agravos, como, por exemplo, câncer, AIDS, ao fornecimento desses medicamentos. Então, esse é mais ou menos o arcabouço constitucional do direito à saúde e do Sistema Único de Saúde. Evidentemente que o sistema tem inúmeros problemas. E esses inúmeros problemas do sistema é que levaram à judicialização do direito à saúde. O que isso significa? Isso significa que, como o sistema não consegue atender satisfatoriamente a todos aqueles que o procuram, portanto, não consegue efetivar aquela promessa constitucional, aquelas pessoas que necessitam da prestação à saúde vieram bater às portas do Poder Judiciário, na maioria das vezes por ações individuais, na busca daquele atendimento que não conseguiram
administrativamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. E isso começou já na década de 90. Começou já na década de 90. E essa procura, ela aumentou a ponto de, segundo o relatório do Justiça em Números de 2017, ano base 2016, verificar-se que nós tínhamos 1.346.931 processos com tema de saúde tramitando no Judiciário em 2016. Houve, nos últimos 7 anos, um aumento de 1.300% na demanda por fornecimento de medicamentos. Isso fez, então, com que os próprios órgãos do Poder Judiciário passassem a se preocupar com isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, passou a se preocupar com isso, editou resoluções, a Resolução 107, a Resolução 238, que criou o Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, criou os comitês estaduais para discutir e buscar saídas para isso. E por quê? Porque, na verdade, com a judicialização, o Poder Judiciário passou, em grande parte e em muitos casos, estabelecer aquilo que deveria ser atendido e o que não deveria ser atendido. Ou seja, o Poder Judiciário, em grande parte, passou a ditar a política pública de saúde. Só que tem um problema. É claro que o Poder Judiciário não pode deixar de fazer isso. O Poder Judiciário não pode deixar de decidir uma demanda que lhe é colocada. O grande problema é que, muitas vezes, o magistrado, ele não tem o conhecimento geral do sistema. Ele não conhece, ele não sabe qual é o impacto que aquilo vai gerar no sistema. Ele faz aquela justiça do caso concreto, ele busca a justiça do caso concreto. E nós começamos a ter, eu disse para vocês, fui juiz de vara de fazenda pública em Curitiba. Todos os dias, enquanto eu fui juiz da vara da fazenda pública, salvo raras exceções, não teve nenhum dia em que eu não tivesse uma ação de demanda de saúde com pedido liminar. E o problema é exatamente esse com relação à judicialização. O problema é exatamente esse. Aquele que necessita do atendimento, que necessita do medicamento, ele bate as portas do Poder Judiciário e ele quer uma tutela de urgência. E por que ele quer uma tutela de urgência? Porque ele está tratando de direito ele está tratando do direito à vida. Ele está tratando da dignidade da pessoa humana. E aí é que o juiz começa a se deparar com esse problema. O problema da dignidade da pessoa humana. O problema do mínimo existencial. Né? Até onde vai este dever do Estado? O que o Estado efetivamente tem o dever de fornecer? Há quem diga, há quem entenda que na parte de saúde, o mínimo existencial quer dizer apenas saúde básica. Há quem entenda, porém, que, na verdade, quando você fala em mínimo existencial ligado à dignidade humana, você não está falando em mínimo, você está falando em máximo, mas em máximo possível. E a par disso, você também se depara com a questão daquilo que se denominou chamar aqui do princípio da reserva do possível. O princípio da reserva do possível. Que foi uma ideia importada da Alemanha, mas que na Alemanha teve um outro sentido. Né? Na Alemanha, na verdade, o princípio da reserva do possível, se falou do princípio da reserva do possível, no caso conhecido lá como numerus clausus. A vontade de muitos estudantes de terem acesso ao ensino superior, de terem acesso ao ensino superior de medicina. Haviam determinadas leis equivalentes a leis estaduais aqui, que restringiam esse direito.
E por isso estabeleciam números clausos, e a discussão que se deu no Tribunal Constitucional Alemão é se estas leis eram constitucionais ou eram inconstitucionais. Se era razoável permitir que todos os interessados no curso de medicina pudessem fazer o curso de medicina. Portanto, o princípio da reserva legal, lá na Alemanha, ele estava ligado não à escassez de recursos, mas ele estava ligado à questão da razoabilidade. Mas, enfim, nós passamos a utilizar aqui a ideia da reserva do possível, nós passamos a utilizar aqui no Brasil como limite ou escassez orçamentária. E quem entendia, ou quem entende, que se aplica o princípio da reserva do possível, entende, olha, o Estado não pode tudo. E, portanto, com relação mesmo ao direito à saúde, mesmo ele sendo um fenômeno ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo ele estando ligado ao direito à vida, ele também está sujeito às limitações orçamentárias e à escassez orçamentária. Então são esses dois valores constitucionais, que passaram a ser um drama para o juiz quando ele se deparava com essas demandas que diziam respeito à saúde. Alguns, é claro, no Poder Judiciário, muitas vezes, e eu lembro disso no início, do boom das ações de demanda, diziam o seguinte: eu não quero nem saber, é direito à vida e eu vou conceder. Ah, mas é tratamento experimental, não faz mal, eu quero me livrar da minha responsabilidade. Ah, mas não tem registro na Anvisa, não faz mal. Você está concedendo para um, e aí isso vai significar que vários outros vão ficar sem atendimento. Você está atendendo só aquele que está batendo a porta do Poder Judiciário. Não, eu não me importo com isso. Eu não quero ter o peso, eu ouvi isso de colega, eu não quero ter o peso de ser responsável pela morte de uma pessoa. E, portanto, entrou com a demanda aqui, no meu juízo, eu vou conceder. É claro que isso levou a um desequilíbrio no sistema. É claro que o poder público, é claro que o Poder Judiciário passou a ditar a política pública sem a noção do macro, e passou a fazer a justiça no varejo enquanto cometia a injustiça no atacado. Porque efetivamente, quer a gente adote o nome de princípio da reserva do possível, ou quer a gente adote o nome, ou qualquer outro nome que o valha, a gente tem que entender que o orçamento público tem limite. Então, como também não poderia deixar de ser, até por esta veia constitucional, essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. E já chegou no Supremo Tribunal Federal, antes do início dos anos 2000, já no final da década de 90. Essa discussão já se colocou no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E as primeiras iniciativas no Supremo Tribunal Federal ao tratar da questão foram afirmar o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Mas lá no Supremo Tribunal Federal também as coisas evoluíram. Foram realizadas, inclusive, audiências públicas, né, para tratar dessa importante questão. E aí, o Supremo Tribunal Federal passou a estabelecer determinados requisitos para que essa questão fosse tratada em juízo. E o Supremo Tribunal Federal vem fazendo isso até os dias de hoje. Decisões recentes está lá estabelecendo algumas diretrizes a serem seguidas pelo Poder Judiciário. Em regra, o que se tem dito no Supremo Tribunal Federal? Se tem dito de que o SUS, o sistema, ele é obrigado a fornecer
o tratamento e o medicamento, se ele próprio prevê esse tratamento e esse medicamento. Nos casos em que não há a previsão no próprio sistema, é preciso verificar uma série de requisitos. É preciso ver se se o SUS não tem tratamento semelhante àquele que está sendo pleiteado. É preciso, então, demonstrar, para que se faça esse atendimento, que não se tem tratamento semelhante, ou que o tratamento semelhante não é eficaz. Em se tratando de medicamento, até por uma questão de saúde pública, até por uma questão de ordem pública, é preciso que o medicamento esteja registrado na Anvisa. Porque é a Anvisa quem faz esse trabalho de verificação da regularidade do medicamento. Não pode se tratar de um tratamento experimental. Tudo isso com o fim de determinar, de tentar balizar esse problema da judicialização da saúde. Há quem critique esta postura do Poder Judiciário. Há quem diga que o Poder Judiciário está estabelecendo requisitos onde a Constituição não estabelece. Mas o problema aqui, me parece, que não é bem esse. O problema aqui é nós trabalharmos com a realidade. Nós não temos recursos limitados para a saúde pública. E, portanto, em alguma medida, nós temos que fazer um certo ajuste com relação a essa questão. No dia a dia forense, ainda, para encerrar, eu queria dizer para vocês alguma coisa da minha experiência, né? Ainda nesse aspecto constitucional. Muitas vezes, no início, se utilizava do mandado de segurança, uma ação constitucional, uma ação forte para conseguir o tratamento ou o medicamento. Me parece que o mandado de segurança, ele nunca foi o instrumento adequado para se formular esse pedido em juízo. E por que ele não é um instrumento adequado para isso? O mandado de segurança, ele trabalha com a ideia de direito líquido e certo. Direito líquido e certo não é direito incontestável. Direito líquido e certo é o direito que ele pode ser contestado, mas ele é o direito que tem que ser comprovado, o fato constitutivo desse direito tem que ser comprovado de plano, tem que ser comprovado de imediato, por prova documental, não se admite outro tipo de prova. E aqui vocês podem me dizer, mas a prescrição médica, ela é uma prova documental, e portanto, se eu tenho uma prescrição médica e eu não posso comprar aquele medicamento, eu tenho o direito líquido e certo de obter este medicamento. Aqui nós precisamos também fazer uma diferença entre prova documental e prova documentada. A prova, a prescrição médica, o atestado médico, o laudo médico, ele é uma prova documentada. Por quê? Porque ele exige um conhecimento técnico. O médico, na verdade, faz um trabalho equivalente a uma prova pericial e documenta esta prova para apresentação em juízo. E me parece que a prova documentada, ela não é, por si só, suficiente para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo autor para a obtenção do tratamento, para a obtenção do medicamento. Eu, na minha experiência como magistrado de primeiro grau, muitas vezes eu determinei a emenda da petição inicial do mandado de segurança para transformá-lo numa ação de conhecimento comum. E quando isso não era feito, muitas vezes eu indeferia a petição inicial por falta de interesse processual adequação. Por quê? Porque o mandado de segurança não é um instrumento processual adequado para se buscar aquilo que se pretende em juízo com relação a essa matéria.
Era essa experiência, era essa ideia que eu queria trazer para vocês. E queria dizer para vocês que esse tema tem sido um drama para o Poder Judiciário. Talvez é o maior drama do juiz de primeiro grau. Porque a gente sabe que isso está umbilicalmente ligado ao direito à vida. Que isso está umbilicalmente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao mínimo existencial. E todas essas ideias, elas afetam emocionalmente também o magistrado. Mas a magistratura também tem a obrigação, e hoje isso está até na nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. A magistratura tem a obrigação de pensar nas consequências das suas decisões. Nas consequências das suas decisões. E é por isso que esses congressos são importantes, porque aqui a gente tem a oportunidade de conversar, a gente tem a oportunidade de esclarecer, vocês têm a oportunidade de ver como um modesto membro da magistratura lá do estado do Paraná pensa a respeito de uma questão, age a respeito dessa questão, como é que se formula o raciocínio jurídico a respeito dessa importante questão. Então, para não me alongar mais, eu pus para marcar aqui e já deu os 30 minutos. Eu gostaria de agradecer muito a paciência de vocês e o privilégio de estar conversando com vocês aqui. Muito obrigado.